a gente analisa a vitória histórica da primeira mulher eleita presidente do Brasil. A gente também revela curiosidades sobre as casas de cultura. Você vai ver o desempenho de um jovem cientista e conhecer o talento de um grande artista da terra. Tudo isso e muito mais agora no UFC TV. Quando a Cícera entendeu que com o conhecimento chegaria mais longe, quando José viu a colheita melhorar, quando a pequena Maria descobriu o mundo e o Gleison se conectou a novas oportunidades, a UFC estava lá. É que a UFC está presente na vida da nossa gente. Presente nas obras estruturantes que fazem o Ceará crescer e nos pequenos projetos que fazem a comunidade se desenvolver. Presente no combustível que movimenta nossa economia hoje e nas pesquisas que mudarão nossa economia amanhã. Presente na vida dos estudantes e também na vida daqueles que alunos e professores ajudam a transformar. Porque estar presente é estar perto. E a UFC se orgulha de estar sempre perto do povo do Ceará. Universidade Federal do Ceará, 55 anos, presente na vida da nossa gente. Depois de mais de um século de república, o Brasil vai ser governado pela primeira vez por uma mulher. No dia 31 de outubro, Dilma Rousseff gravou seu nome na história ao ser eleita presidenta. E esse pleito pode repercutir na história de outras pessoas. A República Brasileira é jovem. Em 121 anos, apenas 33 políticos ocuparam a cadeira presidencial. E até agora, todos foram homens. 106 milhões de eleitores foram às urnas no último dia 31 e 55 milhões mudaram essa história. Foram eles os responsáveis por eleger a primeira mulher presidente do Brasil. E no dia 1º de janeiro de 2011, Dilma Rousseff vai receber a faixa presidencial de Lula. A partir daí, ela vai dar início a um governo que já está gerando muita expectativa. A professora Irlis Barreira, do Departamento de Ciências Sociais da UFC, estuda gênero e política há 25 anos. Segundo ela, o Brasil é um dos países com o menor número de mulheres ocupando cargos na política, apesar de a população feminina ser maior do que a masculina. A professora acredita que se Dilma Rousseff fizer uma boa gestão na presidência, ela pode acabar influenciando outras mulheres. E esse cenário pode até vir a mudar. Os cargos majoritários, cargos de presidente, são cargos cuja liderança tem uma função muito carismática, né? E a dimensão carismática repercute sobre a possibilidade da crença pessoal. Quer dizer, se uma mulher pode fazer essa função de presidente, que é um cargo majoritário, de uma forma eficaz, então o preconceito sobre a capacidade das mulheres exercerem cargos públicos tende a diminuir. Dilma Rousseff nasceu no dia 14 de dezembro de 1947, em Minas Gerais. Filha de um imigrante búlgaro, iniciou a militância política ainda na adolescência. Durante o regime ditatorial do país, instalado após o golpe de 64, ela lutou por um outro sistema de governo. Por isso, em 1970, foi presa, torturada e condenada a 2 anos e 1 mês de prisão. Ao deixar a cadeia, reconstruiu a vida no Rio Grande do Sul, onde iniciou carreira na administração pública. De acordo com a professora do Departamento de História da UFC, Ana Rita Fonteles, a participação ativa de Dilma na luta contra a ditadura, ao contrário do que se pode imaginar, não foi um fator decisivo para o eleitor e pode até ter tirado votos da presidente eleita. Ela foi bastante difamada, espalharam-se diversos boatos com relação à figura dela como uma terrorista, uma pessoa que matou, que pegou em armas, né? Isso foi utilizado e isso pegou bastante. A gente percebe, a partir disso, um desconhecimento muito grande sobre o que foi a ditadura militar, o que foi que aconteceu, né? As pessoas não sabem. Então, assim, o desconhecimento é um campo muito amplo para manipulação. Com a vitória de Dilma Rousseff, a expectativa é grande em vários setores da sociedade. Na educação, as previsões são otimistas. Para o reitor da UFC, Jesualdo Farias, as políticas de educação superior devem ter continuidade no próximo governo. Ele também espera a manutenção do nível de crescimento dos recursos destinados às universidades. Além disso, o reitor defende que uma das prioridades para essa área deve ser o reforço aos campi do interior, que vem passando por um amplo processo de expansão. A gente compreende que precisa que os campi que foram abertos ainda
no primeiro ano, na primeira gestão do presidente Lula, eles sejam consolidados, porque eles foram criados com um projeto com um número de cursos limitados e, naturalmente, com o tempo, as universidades foram criando novos cursos, inclusive cursos de pós-graduação, e a estrutura que foi inicialmente prevista, ela precisa agora ser melhorada. Outra prioridade para o reitor Jesualdo Farias deve ser o avanço na autonomia das universidades. Mas ele também acredita que a atenção do novo governo tem que se voltar também para o ensino médio. Para o reitor é preciso preparar cada vez melhor o aluno que pretende ingressar nas instituições de ensino superior. Nós poderemos chegar num determinado momento em que o ensino médio, sobretudo público, não tenha condições de colocar os estudantes nas universidades. E isso já acontece em algumas áreas. Portanto, é importante que se defina uma política, e aí também é fundamental o papel das universidades federais, para que o ensino médio seja melhorado e se tenha um programa para que mais estudantes do ensino médio ingressem nas universidades federais. Muitas mulheres sofrem de transtornos mentais e lutam diariamente contra a doença para tocar a vida. Mas nem sempre essa é uma missão simples. Fazer o planejamento familiar, por exemplo, é um desafio, tanto para as mulheres como para os profissionais de saúde. E o alerta vem de uma pesquisa feita aqui na UFC. A arte para esta mulher é uma forma de esquecer os problemas. Há 20 anos ela descobriu que tem transtorno bipolar, uma doença mental que provoca sensações em dois extremos, da depressão à euforia. Sempre altos e baixos, que eu tenho um transtorno de humor, aí às vezes eu estou bem, às vezes não. Eu era triste e eu sabia que era assim, ou no hospital ou em casa deitada, com depressão trancada, porque a pessoa me chamava de doida, de louca, e eu tinha vergonha de sair fora de casa. Agora o transtorno está sob controle, mas a mulher, que já foi internada mais de 10 vezes, lembra como foi difícil encarar as dificuldades. A maior delas foi a gravidez, sem planejamento nenhum, aos 17 anos. Não fiz nenhum acompanhamento, não era acompanhada por nada. Quando eu engravidei, eu nem esperava, de repente. Foi difícil, porque eu só vivia deitada numa cama, não tinha condição de eu cuidar dele. Quem cuidava era minha mãe e meu ex-marido. Casos assim são comuns entre aquelas que sofrem algum tipo de transtorno mental. Esta enfermeira, durante 2 anos, pesquisou o planejamento familiar entre mulheres atendidas pelos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. A pesquisa de mestrado realizada na UFC revelou que mais da metade das pacientes já tinham tido filhos e que 76% delas tiveram uma gravidez indesejada. Tudo, segundo a pesquisadora, por causa da falta de um atendimento especializado. Elas estavam no CAP sendo atendidas em relação ao transtorno mental. Quando iam para as unidades básicas de saúde, para as UBS, elas não eram recebidas adequadamente, porque os profissionais de lá estavam desabilitados, digamos assim, para esse atendimento, que é um atendimento digno, um atendimento que seja respeitado as suas especificidades, que ela possa ser vista não só como um quadro nosológico, não só como uma patologia, mas como uma pessoa que tem sentimento, que tem vontade. A pesquisa foi realizada entre 2005 e 2007 com 255 mulheres atendidas no CAPS do Bom Jardim, com transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão ou outros tipos de transtornos neuróticos. O estudo revelou que a grande maioria dessas mulheres tem vida sexual ativa. 44% delas são inclusive casadas, mas apenas 6% fazem algum tipo de planejamento familiar. Os dados obtidos na dissertação do mestrado preocuparam tanto a enfermeira que ela decidiu continuar o estudo. Agora, Tatiane seguiu para o doutorado, com a ajuda de 2 bolsistas e da orientadora Escolástica Ferreira. A professora da UFC destaca a importância de um acompanhamento não só da saúde mental, mas também da vida sexual dessas mulheres. Segundo ela, a gravidez durante o tratamento pode trazer riscos. Tem algumas drogas que são teratogênicas. O que é que isso significa? Que elas podem trazer má formação para o bebê. A gente também identificou que o principal transtorno entre essas mulheres foi o transtorno bipolar, que são mulheres que fazem uso dessa medicação. E aí qual é a conclusão? Poxa, se elas estão em uso dessa medicação e estão a não fazer anticoncepção ou fazer anticoncepção por conta própria,
seguramente elas estão expostas a uma gravidez de alto risco e a uma má formação fetal. O grupo agora pretende visitar tanto os CAPs quanto as unidades básicas de saúde, que são responsáveis pelo planejamento familiar. As bolsistas vão tentar identificar as dificuldades que levam à atual situação no atendimento. Nós vamos tentar descobrir se a ajuda do CAPS seria boa, seria interessante nesse momento para eles, porque é um momento de capacitação. Ali eles poderiam estar aprendendo melhor como se comportar diante dessa mulher, que sintomas ela poderia estar apresentando no momento da entrevista, no momento do planejamento familiar em si. O que a gente percebe com isso, a importância do matriciamento é a responsabilização compartilhada desses casos entre o CAPS e a atenção básica. O CAPS, como unidade de referência, vai apoiar a unidade básica para atender essas pacientes. A pesquisadora sugere que seja aplicado um modelo de atendimento em que profissionais dos postos de saúde e das clínicas especializadas possam trabalhar juntos. Uma parceria que vai trazer benefícios a muitas famílias que hoje sofrem com a falta de informação. Acompanhe agora o que foi notícia durante essa semana aqui na UFC. Foi realizado essa semana o 5º Congresso Internacional em Avaliação Educacional. O evento foi promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da UFC. A programação contou com palestras, apresentação de trabalhos e reuniu cerca de 700 participantes. O Instituto de Ciências do Mar realizou o primeiro workshop do projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado do Ceará. O evento reuniu professores e pesquisadores da área. Estão abertas até o dia 2 de dezembro as inscrições para o concurso de professor adjunto do curso de Engenharia Mecânica. Há uma vaga com regime de trabalho de 40 horas semanais. O candidato deve ter o título de doutor. Mais informações no site da SRH ou pelo telefone 3366-7407. E no próximo bloco a gente conta a história da Casa de Cultura mais antiga da UFC. O estudante aqui da UFC foi um dos vencedores do Prêmio Jovem Cientista, concedido pelo CNPq. Ele concorreu com alunos de todo o país. A ideia era desenvolver pesquisas sobre geração de energia e respeito ao meio ambiente. Eduardo está bem perto de se formar e já traz no currículo muitos prêmios. O último foi do CNPq. O aluno do curso de Engenharia Elétrica da UFC foi o vencedor na categoria Estudante de Ensino Superior, da 24ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Este ano, o número de inscritos foi recorde, 2.158 alunos em todo o país, disputando em 3 categorias. Eles tinham que realizar pesquisas sobre energia e meio ambiente e propor soluções para o futuro. Como um dos vencedores, Eduardo ganhou um prêmio em dinheiro e também uma bolsa de estudos para fazer o mestrado. A área que eu gosto de trabalhar, a área de pesquisa, eu pretendo continuar no mestrado, doutorado. E isso é um grande incentivo, até porque já com esse prêmio eu já ganhei a bolsa de mestrado, do CNPq. Para cá, para a UFC? Em qualquer lugar do Brasil. O projeto vencedor apresentou uma solução para sistemas eólicos que utilizam aerogeradores de pequeno porte. Foram desenvolvidos 2 conversores, que são equipamentos como esse, capazes de transformar a energia dos ventos em energia elétrica. Um dos conversores permite o carregamento de baterias. Bastante aplicável em ambientes rurais ou zonas remotas onde não há eletricidade. O outro conversor é para ser interligado diretamente à rede elétrica. Nesse caso, a principal vantagem pode ser a economia na conta de luz, já que o sistema é capaz de gerar até 300 kWh por mês, só com a força dos ventos. Ele é feito de tal forma que você compra o sistema e liga ele na tomada, certo? Isso daí automaticamente ele vai ou alimentando sua carga ou devolvendo isso para a rede. Isso é um consumo de uma residência aí de 4 pessoas sem chuveiro elétrico aqui no Ceará. O projeto vem sendo realizado há 4 anos. Tem dado tão certo que já participou de um desafio internacional, conquistou o Prêmio Santander e um prêmio da Coelce.
Sinal de que a tecnologia desenvolvida nos laboratórios da UFC pode em breve estar no mercado e trazer soluções para a população. A época que isso daí ganhar escala, né, o custo de produção, principalmente do aerogerador, da turbina, vai cair muito e você compra e não precisa mais pagar energia. Ou, quem sabe, um dia o Brasil chegar lá, né, você vai vender energia para a distribuidora. As Casas de Cultura Estrangeira da UFC são o maior projeto de extensão no ensino de línguas das universidades federais. Elas começaram a ser criadas há quase 50 anos. E a primeira foi a Casa de Cultura Hispânica. E agora a gente conhece um pouco mais dessa história. O espanhol foi o primeiro idioma estrangeiro a ter um espaço exclusivo na UFC. Em outubro de 1961, era criado um Centro de Cultura Hispânica na universidade, fruto de um convênio entre a UFC e o Instituto Espanhol. Nos primeiros anos, funcionava no prédio que hoje é a Rádio Universitária FM. Quem lembra bem dessa época é a professora Isabel. Nascida na Argentina, ela ensinou na Casa de Cultura por 33 anos. Não tínhamos nada, nem livros. Era muito difícil conseguir.